Mas eu acho que é isso, né, Jenison? Nós estamos aqui novamente, né? Uma parceria, esse podcast da Larche com o Moinho, em prol do Woman Up, né? Onde a gente está podendo trazer profissionais, referência. Então, estamos aqui hoje com você, Jenison Honorato, uma referência na sua área de atuação. Mas o que eu achei mais bacana nesse pós-palestra foi as mensagens subliminares que eu acho que você deixou ali de Aham, provocação. E foi provocativa, né? Nós aham, tivemos uma interação muito bacana com o público, aham, né? Eu acho que as pessoas saíram um pouco, começaram a pensar de outras formas. aham. E tem uma palavra, uma frase assim que eu queria startar assim, o nosso bate-papo, que a presença Presença. emocional, mas a presença, né? Aham. E eu queria, né, através disso, a gente poder desenrolar um pouquinho esse bate-papo aqui, nesse mundo tão versátil, né, nesse mundo tão cheio de curiosidades, mas ao mesmo Aham. tempo tão desafiador e provocativo, mas que a gente possa trazer um pouco desse olhar fora da caixa, né? Desse Sim. olhar de olhar para aquela maneira, daquela situação, com aquela pessoa de uma forma diferente Aham. sem seguir, né, os padrões, sem Sim. seguir um modelo de cultura que a gente hoje a gente acaba com esse automatismo, essa falta de presença, né? Uhum. A gente acaba indo. E Exatamente. como não ir, né? Exatamente. Como ir, mas ir sentindo e ir sabendo. Aham. Boa, pô, muito legal estar aqui com vocês, bater esse papo, porque falar de presença pra mim, eu acho que é o grande trunfo assim desse tempo, dessa era, é a capacidade que você tem ou não de estar presente, né? Uhum, Eu percebo e na palestra, né, eu pergunto para as pessoas quem acha que o tempo está passando muito rápido. E essa pergunta talvez seja mais profunda que as pessoas imaginem. Porque a perspectiva de que o tempo está passando muito rápido é uma perspectiva de que, se você fizer uma análise, a gente não está prestando atenção na passagem do tempo, naquilo que a gente está fazendo agora. A gente não está prestando atenção, talvez, no que a gente comeu ontem no almoço. sim. A gente corre o risco de ir para eventos e assistir palestras e sair de lá e chegar em casa e alguém pergunta: e aí, como foi? Ah, foi bom, mas qual o insight, qual a provocação? O que é que você traz? Ah, é tanta coisa, eu nem lembro, né? Então, eu tenho muito dessa premissa, dessa energia de querer trazer provocações que são coisas óbvias. Eu digo que eu não trago nenhuma novidade assim. Eu trabalho com presenteísmo, assim, com presente, Uhum, né? Com aquilo que se configura nas nossas relações, na maneira como a gente se comporta, na maneira como a gente vive, na maneira como a gente sobrevive. E você faz uma provocação muito boa quando você fala, a gente tem que ir, como não ir, né? É, eu estava até falando mais cedo sobre o Jim Kalbeck, ele tem um livro chamado Mapeamentos de Experiência, não é um livro assim de leitura, é um livro de frameworks, de você fazer design de serviço e tal. uhum, E ele diz que a grande complexidade das organizações é que a gente vive uma grande introspecção organizacional. Ou seja, como que eu vou parar para pensar, para refletir, se eu estou equilibrando 5 pratos, se eu estou sempre com esse olhar de futuro. Uma coisa que eu digo muito, que eu não disse aqui hoje, mas que eu trago muito, é que a gente está se preparando muito para o futuro, perdendo o presente e ficando no passado. Né? Então, as coisas acontecem no presente, a transformação do mundo acontece no presente, a transformação das nossas vidas acontece no presente, e o presente está se configurando como um lugar difícil de acessar. Eu estava pensando outro dia, estou até escrevendo um artigo sobre isso, de que durante muito tempo eu ouvi sobre essa coisa da meditação, e quando a gente pensa em meditar, quando a gente pensa em presente, talvez tenha alguém assistindo a gente pensando, caramba, eu tenho que entrar no centro de meditação, eu tenho que virar um Buda, eu tenho que ir lá para o Tibete, ir para as montanhas e tal. Não, você consegue fazer isso do seu quarto. É mais sobre intencionalidade uhum. do que sobre essa complexidade das ferramentas. E sim, estar no presente é que eu gosto de brincar dizendo que é o grande despertar, né? Sim, O sim. grande despertar. Se você estiver no presente, você aproveita e percebe melhor o tempo e, portanto, pode agir melhor sobre esse tempo, que é um tempo de vida, que é um tempo seu, à medida que é um tempo que você oferece para o seu trabalho, para a sua família e para o seu autocuidado. E ultimamente a gente não tem fazendo nenhuma, não tem feito e dedicado nenhuma das três coisas, né? Sim, e essa presença eu acho que ela traz muito a conexão.
porque você consegue enxergar também o outro, né? Você se enxerga e a partir Total. de você enxerga o outro. E veio aqui, assim, também agora, para mim, a questão da autenticidade, né? Uhum. Porque a gente está presente e ser autêntico. Como tá difícil hoje nesse Muito mundo difícil. cheio de verdades absolutas, né? Como a gente faz para tentar entender que não existe uma verdade absoluta. Aham. A gente consegue olhar, né, para situações de formas diferentes, Sim, de olhares diferentes e óbvios, né, Jenison? sim. Porque às vezes as pessoas estão procurando longe, Uhum. procurando inventar Uhum. algo, sendo que a inovação É tá aqui simples. do lado, Tá do né? lado, é simples, né? A gente quer fazer ciência de foguete, quando como a gente fala, né? A gente quer fazer um foguete, que na verdade isso é uma coisa mais simples. Inovar na perspectiva de, desde quando você acorda, quais são os primeiros movimentos que você faz, você intencionalmente prestar atenção nisso. Você primeiro pega o celular, você primeiro faz um alongamento, você já acorda atrasado, já sai correndo, não consegue tomar um café, não consegue pensar em si mesmo, não consegue ter uma autoconsciência. O celular tá fazendo muito isso. Você acorda de manhã, pega o celular e já entra nessa matrix que eu falei ali da tela para dentro. A gente está muito online por dentro e offline por fora, se conectando um pouco com as coisas que estão lá de fora e tal. Sim. E quando você fala de autenticidade, a primeira coisa que me ocorre é um estudo que já foi feito, a gente tem percebido isso muito à medida que a gente se depara no presente com as pessoas, que é o impacto dos filtros em nossas vidas. Os filtros digitais, né? Então o Instagram lançou os filtros, prometeu tirar os filtros, acho que não tirou, continua, você pode usar filtros. E como que isso está impactando a nossa vida? Como que eu vou ser autêntico se eu sou igual? Uhum. Como que eu vou ser autêntico se eu estou na busca de ser ou estar nos lugares que... Se eu estou sempre na busca do trending, eu quero jantar num restaurante que é trending, eu quero vestir uma roupa que é trending, eu quero falar palavras que são trending, eu tenho comportamentos que são trending. Então, quem é você? Quem somos nós? Onde nos perdemos? Onde nos encontramos? Né? Então, no meu TED eu digo que nossa cabeça é um navegador com 40 abas abertas e nenhuma carregando direito para você se encontrar. Então, a gente abriu falando de presente, agora falando de autenticidade, é isso. Ser o que... É muito engraçado que agora eu estou vendo, né? Estou vendo uma roupa que eu vou ser mestre de cerimônia de um evento em São Paulo e tal. E aí uma pessoa que tá me apoiando, um amigo, e ele mandou algumas roupas e tal. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, esse não sou eu. Sim, sim. Eu gosto de me sentir bem com quem eu me sinto bem. E ele é um estilista, um cara muito querendo, tá me ajudando muito significativamente. Ele falou assim, pô, mas esse aqui, isso é o que tá no momento. Eu falei, cara, eu não sou do momento, eu sou eu, entendeu? Eu não sou do momento. Né? Exatamente. Eu sou um homem que anda de colar no pescoço. Você vai me encontrar no aeroporto, em algum lugar com colar no pescoço, colar da minha esposa no pescoço que eu gosto. Com uma roupa diferente, se as pessoas estão usando calça apertada. Inclusive, eu faço isso até intencionalmente, isso é sobre presente. Se você me falar, esse livro aqui tá na moda, eu não vou ler o livro. Eu não leio, Sim. não leio, deixo passar, deixo as pessoas esquecerem, falo, pô, eu vou ler. Vai ler. Agora que ninguém lembra mais, né? Perfeito. Para fazer um esforço de estar na minha presença, né? Como diria o poeta, né? A tua presença é o mais importante, é aquilo que estar consigo mesmo no presente talvez seja a coisa mais importante que você pode fazer por você hoje. Exatamente. E ver você falando assim, vem aqui a questão do pertencimento, né? Hoje as pessoas elas querem se sentir pertencentes a algo, aquela Uhum. organização, Aham. aquele meio social, aquele contexto, e com isso ela vai perdendo essa identidade, que eu acho que acontece Aham. na maioria das empresas também, Aham. né? Como a gente está alinhando isso, esse senso de pertencimento. Aham. E eu acho que eu resumiria muitas habilidades que a gente sabe que são importantes hoje, o próprio Fórum Econômico Mundial traz, mas eu quero, né? Eu sou fã de acompanhar o Fórum Econômico, mas assim, quero trazer até uma provocação aqui. Aham. Eu Aham. resumiria, não sei se você vai concordar comigo, Aham. todas aquelas habilidades em uma só. Aham. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Acabou. Né? Autoconhecimento. Porque quando você entende as suas forças, as suas fraquezas, os seus talentos, Claro, que é muito do que você falou, e claro, aí você consegue chegar no lugar de escolha. E o claro. lugar de escolha, eu acho que é aquele lugar almejado por todos. É Total. você entender onde você quer estar, com quem você quer estar, as Total. pessoas que você quer ao seu redor, a empresa que você quer trabalhar, Total. Exatamente né? isso, fantástico. E você falou uma coisa quando você falou assim do pertencimento.
Esse está sendo o grande dilema das culturas corporativas, né? Como é que Sim. você vai pertencer a um lugar onde talvez você realmente não pertença àquele lugar e isso precisa ser uma coisa comum, né? Então, quando a gente trabalha essa ideia do, poxa, isso é fantástico, autoconhecimento, tem uma frase que estava escrita na entrada de um templo, segundo os historiadores, em Kemet, que é uma cidade egípcia, que estava escrita assim: conheça-te a ti mesmo. Exato, Sócrates, né? E essa é uma provocação, porque não é Sócrates, né? Por isso que eu falei de uma cidade egípcia, né? Porque depois a gente atribuía a Roma, a Grécia e Sócrates. Sim. Mas, e quando eu estava na faculdade de psicologia, eu sempre gostei muito de filosofia. Aí, conheça-te a ti mesmo. É um axioma, tem até um nome isso. Conheça-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Eu ficava assim naquela, né? Não tinha conhecimento ainda para ancorar um nível de elucubrações de profundidade. Eu falava, pô, mas eu me conheço, pô. Conheça-te a ti mesmo, pô, eu me conheço bem. Será? Será? Será que a gente se conhece bem? Porque a nossa vida a gente é atravessada por diversas coisas, né? Pela nossa família, pelos nossos pais, pela nossa empresa, pela região onde a gente mora, pelo lugar onde a gente trabalha. Se eu sou um homem, se eu sou uma mulher, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou azul. Quais são, né? Para quais grupos pertencemos. E isso vai moldar, de certa forma, ou encobrir muito da coisa do que somos. Às vezes que eu tenho uma palestra que se chama O que você deixou de ser quando cresceu. Que é uma provocação sobre isso. O que você deixou que era talvez a sua grande habilidade, seu grande superpoder, mas que você foi encobrindo com o lifelong learning, com resiliência, com pensamento crítico e tudo isso que a gente viu ali. E você Sim, fala, caramba, beleza, isso é muito legal, mas as minhas habilidades intrínsecas, onde elas estão, sim. né? Elas foram moldadas por essa coisa do norte, por isso que eu falo desnortear o olhar mais pra gente, olhar mais pra dentro, e autoconhecimento, você foi certeira, cirúrgica. Né? É Eu sobre isso. resumiria tudo É sobre sobre isso. isso. E aqui a gente está falando de coisas que não precisam de uma super ferramenta, não precisa você falar vários idiomas ou um outro idioma, não precisa você ir fazer imersão no Vale do Silício. A gente falou de presença, pertencimento Autenticidade. e autenticidade, coisas que estão aí, estão aqui. Sim. Pega É e difícil fazer vai. assim, né? Fazer assim é mais É fácil, mais né? fácil Olhar pra se ver. fora. Quanto tempo tem que a gente não se olhou no espelho de verdade? Eu fui fazer um trabalho pro Boticário e aí eles me deram um kit de produtos. Aí cheguei lá em casa, botei esse kit no canto e fiquei um tempão lá, esse kit. Um dia tava assim com tempo, não tinha nada, nenhum evento, tava devendo nada a ninguém, nenhum material, nada. Tomei um banho, esse ritual do banho, gosto de tomar banho e com tempo e tal, os meninos na escola. Eu olhei e tava lá o kit. Falei, opa, o kit. Vou abrir esse kit e ver o que é que tem. Aí abri o kit, tinha uma espuma sérum de lavar o rosto. Aí eu, pô, vou passar essa espuma aqui, passei espuma no rosto, aí fiquei olhando no espelho e lavando o rosto, lavando o rosto. E logo me veio um insight que virou até acho que virou até um artigo meu da Fast Company. Como eu falei na minha palestra, minhas coisas são sobre presença, assim, de perceber no presente. E eu fiquei, caramba, tinha anos que eu não me olhava no espelho. Porque aí você deve estar falando, pô, eu me olho no espelho todos os dias, mas a gente se olha no espelho pra ver como que a outra pessoa nos verá. Exatamente. Eu me arrumo pensando, como que eu vou me apresentar para os outros? Exato. Mas a questão de olhar no espelho não é esse olhar no espelho. Olhar no espelho é em que momento você se olhou no espelho para você mesmo. Sim. Para olhar para você e falar, caramba, olha as minhas imperfeições, olha, eu tô ficando velho, olha. Gente, preciso cuidar da minha pele. Ah, será que... Ah, adorei esse produto. Parece uma bobagem, mas o tempo não deixa, a aceleração do tempo não deixa a gente olhar para si mesmo. Eu acho que essa cultura da perfeição, do perfeccionismo, faz com que as poucas pessoas que muitas vezes querem se olhar no espelho só conseguem enxergar defeito. Exato. Porque Exato. Porque o espelho não tem filtro. o espelho não tem Da filtro. câmera que você vai lá e E bota o aí filtro. vira um ciclo vicioso. Eu não quero olhar porque lá fora existe um padrão, Aham, existe uma cultura, uma verdade absoluta que me leva aham, para aquilo. E aham. como que eu vou ser eu, Sim, né? Olhar para mim. total. E aí, na hora que a gente leva isso para dentro também das organizações, né? Quantos, né? A gente tá vendo aí, turnover, absenteísmo, Aham, e as pessoas não se sentindo pertencentes, uhum. né, com aquilo ali. Então, eu acho que é muito sério, Muito sério. né? Por isso que assim, eu achei muito bacana as suas provocações, o Uhum, seu olhar mesmo, eu acho que é isso, né? A uhum. gente poder fazer as pessoas olharem por outros pontos de vista Sim, e causar esse desconforto confortável. Que sim, eu falo que é importante a gente estimular um desconforto confortável para que as sim. pessoas
para e olha, opa, peraí, né? O que está acontecendo Sim, comigo? Quem está perto sim, de mim? Com quem eu sim. quero me conectar? Essa inadequação que a gente está vivendo, né? A gente está se sentindo inadequado. E o que é que eu sou, né? O que é que eu vou fazer? Onde eu estou? E isso se configura até, aliás, é importante dizer, no que a gente percebe no dia a dia, né? Nunca fizemos tantos procedimentos estéticos, Exato. nunca não gostamos tanto de nós, né? Nunca não gostamos tanto do nosso corpo, nunca não gostamos tanto do nosso cabelo, nunca não gostamos tanto nessa perspectiva dos nossos dentes, né? Numa perspectiva de buscar uma perfeição que não existe. Não Não existe. existe. É. Não vai ser possível. Eu acho que o excesso demonstra uma grande falta, né? A gente tem que ficar muito atento a isso. Todo Perfeito. excesso esconde, eu acho que uma falta, Como diz o né? filósofo, né? O excesso, o exceto, o etc. e todo o resto, né? Exato. Tudo mostra alguma coisa pra gente. É, e esse bate-papo nosso aqui, quando a gente falou um pouquinho dessa autenticidade, dessa questão de muitas vezes não estar confortável, Uhum, vem um pouco da famosa geração Z, né? Por que uhum. que tantos líderes, tantas empresas não estão conseguindo se conectar com essa geração Z? Mas será que é porque ela já vem com esse olhar mais de desafiador, né? De Uhum. poder não se contentar com o lógico, com o claro? Não sei, é uma provocação que eu também não tenho a resposta, veio Sim. aqui para mim agora. E aí eu queria te ouvir assim, por que será que essa geração tem incomodado tanto, né? Eu acho que é mais uma inadequação e dificuldade intrínseca de evolução das organizações do que a geração. Eu tenho Uhum, feito essa provocação até para muitos diretores, gestores de RH em reuniões, etc. Porque a gente se depara com a transformação e a mudança das gerações, milênios, geração Z e tudo isso, mas as nossas cultura corporativa, a gente está focado na última linha da planilha, a gente está focado no planejamento estratégico que exato. vai gerar um ganho ao final do ano, e essa é a nossa meta, X bilhões, e a gente tem que conquistar isso e tal. À medida que o mundo lá fora muda. Quando se trata de clientes, a gente está muito mais interessado em mudar rápido, porque esse Sim. cliente precisa consumir. Mas como se trata de cultura corporativa e RH não tem P&L, né? Tem essa coisa, RH não gera lucro, só gera custo. Né? Já ouvi isso muitas vezes. Já ouvi de pessoas diretoras de RH falar, eu tive uma reunião com o negócio. Aí eu perguntei assim, puxa, RH não é negócio? Né? Sim. É negócio. Então, eu acho que tem uma letargia, né? Uma dificuldade de mudança intrínseca, e aí por vários motivos, né? Não só porque queremos ou não queremos. Mudar a cultura não é simples, principalmente das grandes empresas. Das pequenas já são complicadas, das Sim. grandes já Sim. são muito mais complicadas. E porque também há um vício corporativo ao longo dos tempos e que isso precisa cair por terra, que é da porta para dentro, como eu falei, da porta para dentro é trabalho, da porta para fora é vida. E o que acontece? Se da porta para dentro é trabalho, e aí estamos falando que aqui dentro é um outro mundo, parece que a empresa da porta para dentro está em outro mundo, está em Uhum. Marte, e quando eu volto para minha vida real. Só que não, eu estou na vida real, a sua empresa está aqui, ela está envolta a esse mundo. À medida que você não se conecta com esse mundo muda. Os seus processos, cultura, iniciativa, valores não mudam. Essa geração chega e não se reconhece, né? Sim. Olha e fala, oh, isso não é para mim. Trabalha enquanto eles dormem. Oi, eu quero dormir, né? Aqui vestimos a camisa. Não, a minha camisa, eu visto a minha camisa. Eu trabalho aqui, mas visto a minha camisa. Foguete não dá ré, não, eu não sou foguete. Eu sou uma pessoa. Foguete pode não dar ré, que até deu ré recentemente aí, Sim. pousou. Sim. Mas eu não sou foguete. Então, é mais sobre uma transformação de mundo na minha visão, e essa transformação acaba gerando uma inadequação na hora que esses mundos se conectam, né? Sim. Então eu acho que para esse olhar para a nova geração, a gente precisa olhar muito fortemente, muito rapidamente para as culturas corporativas. E eu estou falando tudo isso porque, para concluir, porque já participei de muitos fóruns que me chamavam para falar sobre o futuro do trabalho. Eu fiz um curso online de Harvard sobre o futuro do trabalho. Muita gente me chama para falar sobre isso. E a gente fica muito apontando dedo para a geração. A nova geração não quer trabalhar. Na minha época eu carregava caixa. Na minha época eu passei a vida inteira na mesma empresa. Na minha época não sei o que, não sei o que. Gênerson, você não acha que a juventude não quer trabalhar? Aí minha resposta é, na sua época. Sim. Na sua Sim. época. A época mudou, né?
Então, mais do que saber se a juventude quer trabalhar ou não, é entender o que é que tem atravessado essa juventude hoje, quais são as questões que passam pelo uso de telas, passam pelo hackeamento da atenção. Esse hackeamento da atenção gera um outro nível de complexidade educacional e do olhar para o trabalho, e esse olhar para o trabalho e para a socialização, você falou ali de grupos e de coletivos e tal, terceira linha da pirâmide de Maslow, que é pertencimento. Sim. Essa linha está super fragmentada hoje, que cada um está na sua tela. E quando você chega no trabalho, você fala, não vou ficar aqui não. Claro que eu não estou falando das pessoas, como muito da minha jornada, que está ali subsistindo, que está no trabalho para subsistir, para pagar o feijão com arroz de amanhã. Né? Então, isso é uma coisa diferente. Mas, no geral, as pessoas não estão se conectando mesmo. Exato. Por isso que eu sempre falo que a autorrealização, ela tem que estar alinhada com a realização profissional, né? Uhum. Porque senão você não se sente pertencente. Mas falando rapidamente de RH, outro dia eu ouvi uma frase que fala que a tendência dos departamentos de RH é acabar. Mas não porque eles, né, não são importantes. Pelo contrário, eles são tão importantes que eles devem estar inseridos em todos os departamentos, né? O RH não pode ser somente um departamento, ele faz parte do todo. Não sei se você concorda com isso, mas gera uma reflexão dessa importância desse olhar no RH mesmo, né, gente? Sim, sim. Que o líder tem. Sim. Eu vejo, eu não havia ouvido, mas eu vejo aí pensando aqui de PM, por isso que eu gosto de pensar as coisas na hora, que a gente... sim. Eu vejo aí um risco e um ganho. Né? O risco é que às vezes a gente pode, eu vejo muitas organizações, você entra em todos os sites, está lá, o mais importante é que gostamos de gente, as pessoas são o nosso bem mais importante, valorizamos a diversidade. Ótimo, incrível. Quem é que está na linha de sucessão para ser CEO da empresa? A pessoa de finanças, a pessoa de operações, a pessoa de outros lugares. Bom, por que a pessoa de RH não está na linha de sucessão para ser CEO? Raramente está. Se o mais importante aqui são as pessoas. E eu vejo muito acontecer muito o RH realmente como custo, e que o RH não gera valor, porque aqui é business, e there is no free lunch, como eu falei ali agora, né? Não existe almoço grátis. E aí eu digo que faz sentido, qual é o lado bom? Sim, o RH não é só um departamento, o RH, a liderança é RH, em todos os níveis. E quer uma ilustração? Quando o RH chega no shopping, o que é que as pessoas dizem? Vamos mudar de assunto que já vem o RH. Outro dia me perguntaram em São Paulo sobre isso e a minha resposta que eu pensei na hora foi essa, que eu venho repetindo por aí, que é, sabe por que as pessoas dizem quando chega o RH no shopping, vamos mudar de assunto, mesmo brincando, vamos mudar de assunto, chegou o RH, hein? Porque as lideranças não têm a coragem de ter as conversas corajosas. Exatamente. Na hora das conversas corajosas, manda pro RH. É o RH que tem que botar a cara. E botar a cara para dizer que você vai ser demitido é extremamente complexo. Exatamente. Botar a cara para dizer que você não vai receber o aumento é extremamente complexo. Botar a cara para dizer que aquele MBA que você queria fazer, ou aquele treinamento que você queria fazer, que é caríssimo, e nas escolas XPTO, e você não vai poder fazer, quem vai lá falar é o RH. A liderança não autorizou e quem fala é o RH. Então, na hora de ser RH, como é que vai ser? Mas aí, por outro lado, a gente fala, RH é um departamento que poderia não existir. Concordo. Mas, se ele não existir, vocês vão fazer RH? Vocês vão ter coragem? Ou vai ficar todo mundo pagando de bonzinho, de legal, e o RH sempre sendo vilão? Sim. Eu acabei de fazer um post no meu... Essa semana... Não, tem um tempo já, mas agora ele tem viralizado, assim, que uma menina me encontrou no Conar RH. Eu tô passando no corredor, ela, Gêneson. Aí eu, oi. Ela... Eu tenho um podcast, ela tava com o microfone, eu tenho um podcast aqui, o cara filmando, quero te fazer uma pergunta. Qual a maior mentira contada sobre o RH? Aí eu, caramba, e eu tava indo embora na hora com a mala, indo embora, aí eu, a maior mentira contada sobre o RH. Que o RH contrata, demite, que o RH só contrata, demite e cuida do ticket. Foi essa a minha resposta. E aí tem um monte de gente vindo embaixo agora comentando, dizendo assim, que eles não entenderam a pergunta, eles estão achando que a maior mentira é contada pelo RH. Aí tem gente falando, o RH entrará em contato, você não está no perfil, daremos a devolutiva do processo, dizendo que o RH, sim, que é uma mentira, que o RH não vai fazer isso. Então eu percebo muito naquele lá na firma, nesses perfis, de que as pessoas sentam malho no RH. O RH tá sempre na berlinda. Pra dentro não tá legal e pra fora não é legal, não confia no RH.
Então é isso, é realmente a gente abraçar a nossa importância, nós somos super importantes, mostrar a nossa relevância e precisa das pessoas diretoras e CHROs aí de RH abraçar um pouco mais a pauta do RH, né? Porque é muito mais fácil fazer a pauta do comitê executivo para poder se inserir no comitê e não virar a pessoa chata do RH, eu entendo. Mas aí alguém precisa ser a pessoa chata do RH. Aproveita, seja você. Sim. E chegamos exatamente na liderança novamente, né? Aham. Enquanto a gente realmente precisa Sim, estar investindo, estar desenvolvendo. total. Aqui, assim, a gente trouxemos vários assuntos. Seria Aham. um papo de 2 dias, porque falamos de Sim. cultura, falamos de liderança, Sempre né? Eu boa. quis trazer, né, algo para a gente falar um pouquinho de RH, que eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo Aham. gostaria de ver essa percepção, Sim, mas no final de tudo, a gente está falando de ser humano, né? ser humano. Ser humano, Human up. human up. É isso. É isso. E aí, queria te agradecer. É uma pena a gente parar por aqui, rápido, né? né? Você tem que tá pegando a estrada agora. Mas que mensagem que você pode deixar para essas pessoas que querem realmente buscar o diferente, se sentir Uhum. pertencentes, conseguir olhar para fora da caixa, né? E buscar entender que o futuro realmente ele é humano, né? Muito bom, boa pergunta. Então eu quero agradecer a participação aqui com vocês, muito boa. Um papo rápido, mas a gente eu acho que passou por coisas muito importantes, né? Sim, E talvez também com o nível de profundidade certo na economia da atenção, né? exato. Tudo muito rápido, mas eu acho que a gente foi na profundidade certa das provocações. E para mim, o que eu posso dizer para as pessoas, eu digo sempre, valorize os seus talentos, busque identificar os seus talentos, que tem a ver com essa ideia de conheça-te a ti mesmo, né? Essa coisa intrínseca, valorize os seus talentos, busque identificar quais são os seus talentos e traga eles à mesa. A gente tem uma tradição de apontar o dedo para aquilo que você precisa melhorar e pouco para aquilo que você já é bom. Então, buscar o que a gente já é bom e intencionalmente trabalhar esses pontos no presente. Talvez essa seja a grande mensagem que eu quero deixar. Excelente. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Muito obrigada, Gênesis. Ah, eu que Adorei agradeço. o papo.